Olá pessoal, então nessa aula eu vou mostrar a utilização dos pagers no Linux. Os pagers são ferramentas para você visualizar um conteúdo de, por exemplo, uma saída de comando ou um texto comum. Às vezes esse comando, essa saída de comando às vezes é muito grande, então fica muito difícil de você visualizar no screen, fica muito para cima, às vezes você não consegue voltar, então os pagers servem para você navegar entre o texto. É claro que a gente vai ver outros editores de textos mais poderosos, como o Vim, que tem várias outras funcionalidades e ferramentas, mas por enquanto a gente vai ver esses pages mais simples que até aqui dão conta do recado. Então o primeiro page que a gente vai ver é o more. O more, ele simplesmente devolve a saída de um comando ou um conteúdo de um texto no screen e você pode navegar aí no texto utilizando a barra de espaço do teclado. Então a gente vai ver aqui um arquivo. Para utilizar ele, só digitar o more e depois o nome do arquivo que você quer ver. Então tem um texto aqui chamado tópicos. Tópicos aula Linux. Vou dar um enter aqui, vocês podem ver, ó, ele mostra o conteúdo do começo do texto, e daí aqui tem uma barrinha com mais escrito aqui. Tá 47% do texto mostrado no screen aqui do terminal. Quando apertar espaço, ele vai aumentando. Agora eu já vi 89% do conteúdo. Mais uma vez ele mostra tudo e sai do programa. Você pode utilizar também o more, dá um clear aqui, more como sair para pegar uma saída de um comando. Por exemplo, lá a gente já viu o comando ls, que serve para listar conteúdo de uma pasta ou diretório. Então a gente vai dar aqui um ls-a, que ele vai mostrar também todos os arquivos ocultos e do diretório corrente. E eu vou utilizar aqui um redirecionamento chamado pipe. A gente vai ver mais aprofundado depois. Só vou mostrar aqui para esse exemplo. E eu vou digitar o comando more aqui. O que ele vai fazer? Ele vai dar esse comando, só que ele vai redirecionar utilizando o pipe no comando more. Então ele vai fazer com que os arquivos apareçam e eu possa controlar a ordem que eles aparecem ali, então fica mais fácil de ver. Então apertando Enter aqui, ó, ele aparece, ó, vai aparecendo todos os arquivos ocultos, diretórios ocultos, diretórios normais, e ele pede para eu apertar o espaço aqui para mostrar mais, ó. Então ele serve para você poder navegar entre essas saídas ou arquivos de texto. Tem outro pager chamado less. O less, na verdade, é mais que o more. Parece engraçado, mas é verdade. Por quê? Porque o more, vocês viram que apertando a barra de espaço ele vai para baixo. Só que o less, eu vou dar aquele mesmo comando dado anteriormente com o less. Se eu apertar Enter, o que vai acontecer? Eu posso ir para cima ou para baixo, ó, no texto, usando os botões direcionais para cima e para baixo. Então ele tem mais funções que o próprio more. Então é por isso que eu falei que ele é mais que o more. Então ele tem essa vantagem. Outra ferramenta que serve também que tem várias outras funções, mas também serve para capturar a saída, é o cat. O cat, da mesma forma que você pode redirecionar um comando, um arquivo, você pode também fazer outras coisas, como por exemplo, na verdade o comando cat, ele tem a principal função dele é concatenar arquivos. Então se você tem um arquivo de texto ou de vídeo, você pode concatenar os dois. É claro que eles têm que ter o mesmo formato, o mesmo tamanho. O mesmo tamanho não, mas o mesmo tipo, ser do mesmo tipo, né? Por exemplo, dois arquivos de texto e assim por diante. E ele também tem uma outra função que ele serve para copiar arquivos. Então eu vou mostrar cada um deles aqui para vocês. Por exemplo, para concatenar, para redirecionar um conteúdo. Vocês viram lá que eu tinha um arquivo chamado tópicos aulas Linux, né? Então eu vou utilizar aqui o redirecionamento pipe de novo e vou jogar um less aqui.
Então cat tópicos pipeless. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele conteúdo e vai mandar com o pipe lá pro less. Então eu posso ver todo o conteúdo da mesma forma. Só que isso é normal, né? A mesma coisa seria se eu desse um less tópicos aula. Ele serve também para ver o conteúdo de alguma coisa. Por exemplo, aqui cat tópicos, ele vai voltar o conteúdo, só que ele não vai ter aquela função de voltar ou ir para baixo como tinha lá no more, né? E outra função também bastante interessante é a cópia de arquivos. Por exemplo, você tem um arquivo que quer copiar para um outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo chamado texto 1. E eu vou copiar esse texto 1 para um outro arquivo chamado texto copiado. Apertar Enter, ele copiou. Agora se eu dar um less, primeiro eu vou ver, né, o conteúdo do... Vou dar um cat aqui, texto 1. Cat texto 1, o que é? Esse é o texto 1. E agora o texto copiado. Esse é o texto 1. Então ele serve também para você ver conteúdos de arquivos e copiar e redirecionar saídas. Agora como eu falei, ele serve para concatenar, é a principal função dele. Então, como vocês viram aqui, eu tenho dois arquivos, texto 1 e texto 2. O texto 2 é a mesma coisa do texto 1, só que o texto é o seguinte, vou mostrar aqui para vocês. No texto 2 ele está escrito, esse é o texto 2. Então, para você concatenar os dois, transformar ele em um só, é só fazer o seguinte: você digita os dois arquivos, coloca um redirecionamento aqui, que eu também vou mostrar, que é o maior, e daí o nome do texto novo, então texto copiado. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o que está escrito no texto 1, que é este é o texto 1, e o que está no arquivo texto 2, este é o texto 2, e vai mandar os dois para o texto copiado. Então se eu der um cat aqui em texto copiado, ele vai mostrar os dois conteúdos. E tem um outro comando de saída de texto, que é o chamado echo. O que ele faz? Ele escreve alguma coisa na tela, por exemplo, hello world lá, famoso. Aperto Enter, ele mostra na tela. Só que também você pode redirecionar isso para alguma coisa. Por exemplo, vamos redirecionar no texto copiado. Quando eu aperto Enter e dou um cat aqui no texto copiado, ele vai mostrar o que eu mandei pelo hello, ou o que eu mandei pelo echo, né? No caso, se eu usasse, a gente vai ver outros redirecionamentos, mas esse maior, ele apaga o que tem no texto e manda o que foi enviado por parâmetro. Então é isso, pessoal, por agora, até a próxima.